Agora, para iniciar vocês na astroteologia, porque este trabalho sobre as Pleiades é uma introdução sobre a astroteologia, que é simplesmente o seguinte: a astroteologia tem pouco a ver com astrologia, tá? Ela é a interpretação astronômica dos mitos. A maior parte dos mitos tem um significado astronômico oculto. E decifrar isso é uma delícia, e vocês vão ver isso aqui agora. Eu vou contar um mito desse tamanhinho para vocês. Bem pequenininho, que eu escolhi por duas razões. Primeiro, porque é pequeno. E segundo, porque ele está ligado às Pleiades também, que é o assunto da nossa palestra. Vamos lá. O mito é o seguinte: esse velhote que vocês estão vendo aqui é o deus Hefesto, que conhecido entre os romanos como Vulcano. Essa aqui é Afrodite Vênus. Vênus é o nome romano. Eu vou usar o nome romano para facilitar depois, até para localizar os planetas. Aqui atrás está Eros, que entre os romanos se chamou Cupido, que está significando que aqui é uma cena de amor, né? O que aconteceu com esses deuses? Diz que Zeus, o chefe dos deuses, que é o Júpiter dos romanos, decretou que Afrodite, Vênus, teria que se casar com Vulcano. Ela não gostava muito desse marido, né? O marido era muito velho, desajeitado, inclusive era coxo, era manco. Isso tem um significado também, inclusive astronômico, mas vamos deixar para lá agora. Ele era manco e muito feio, mas era um excelente ferreiro, né? E ela foi ficando entediada dessa relação, até que ela se deixou seduzir pelo deus Marte, né, que é o Ares dos gregos. E aqui eu estou pondo pinturas para vocês se localizando. Marte e Vênus passaram a se encontrar no próprio quarto do casal, né, no casal de Vênus e Vulcano. Aqui são as três graças, tá? Aqui é Cupido. E passaram a fazer amor no próprio leito nupcial, né, de Vulcano. Até que Vulcano ouviu falar nisso, né? Não deve ter gostado muito. Aliás, quem conta toda essa fofoca é o Homero na Odisseia, tá? Não é qualquer um, não é um fofoqueiro qualquer, né? Ele conta que Vulcano soube disso, eu estou usando os nomes romanos aqui, e perpetrou uma vingança. O que ele fez? Como ele era um ferreiro muito hábil, ele fez uma rede de ouro, de fios de ouro muito fininha, que ia se fechar quando o casal se deitasse no leito nupcial. Tá, ele fez isso. Muito bem. O casal veio, chegou ali, ele acordou de manhã, disse para a esposa que ia trabalhar, pegou sua pastinha 007 e saiu. Aí o que aconteceu? Quando eles deitaram na cama, eles foram aprisionados por essa rede. E aí, quando o sol surgiu, o sol que revela tudo, né? Os deuses solares, no caso aí é Hélios, né? Ele revela tudo, né? Ele viu tudo e divulgou, e Vulcano também divulgou, e trouxe os deuses para ver essa cena. Então, essa aqui é uma pintura antiga, não achei definição melhor. Mostra aqui Marte e Vênus no leito, Vulcano aqui, e os deuses olhando do Olimpo, debochando do casal. Ok? A outra pintura, essa aqui, bem mais visível, mostra aqui Hélios com seu olho luminoso, identificando a cena, o casal preso numa rede invisível e os deuses debochando deles. A história acabou aí. Aí, se eu disser para vocês que isso tem uma interpretação astronômica, parece estranho, né? Mas eu vou mostrar como é que funciona. Em primeiro lugar, eu vou dizer para vocês assim que até cerca de 2.500, 2.600 anos atrás, mesmo os gregos que tiveram uma tradição com os mistérios muito profunda, já estavam perdendo esse conhecimento esotérico dos mitos. Vocês têm críticas de Pitágoras, Heráclito, Xenófanes, depois Platão e Sócrates, né, dizendo que certos mitos narrados por Homero e por Hesíodo são imorais, né? Seriam imorais porque mostram esse tipo de coisa. Mostra adultério, traição, vexame, por que riram, né?
onde já se viu, né? E por quê? Porque mesmo esses homens tão sábios dessa época tinham perdido já as antigas tradições dos mistérios. Vamos ver então o significado astronômico do mito de Marte e Vênus. Nós temos uma dica no mito. Há um encontro amoroso. Marte e Vênus fazem amor. As pessoas não dizem conjunção carnal? Pois é. Isso astronomicamente significa conjunção planetária. Esse mito está falando de uma conjunção planetária entre Marte e Vênus. E isso leva para outra pergunta. Bom, em que parte do céu? Quando? Como? Né? Até aí não diz grande coisa. Bom, nós temos que avançar um pouco nele. Esse encontro é entre um deus e uma deusa. Isso, toda vez que um mito fala sobre um deus e uma deusa num leito de amor, ele está falando do matrimônio sagrado, que é aquilo que os gregos chamavam de hieros gamos, que representa o encontro sagrado entre o princípio masculino e o princípio feminino. O que isso quer dizer, né? O equilíbrio entre os opostos. Vocês podem reparar, eu coloquei o símbolo aí do lado, por falar nisso, né? O símbolo de Vênus, o primeiro, aqui está em vermelho, e depois o de Marte, que foram usados como símbolo mesmo do gênero feminino e masculino. O que os antigos diziam sobre o encontro entre masculino e feminino? Eles diziam o seguinte, que na criação do universo, os princípios masculino e feminino estariam em equilíbrio perfeito. Tá? Tanto que, para o homem arcaico e para as tradições orientais, que sobreviveram à devassa, né, do cristianismo, qualquer definição de saúde passa pelo equilíbrio entre feminino e masculino. Então, assim, qualquer sistema para estar saudável, ele tem que estar equilibrado no seu princípio masculino e no seu princípio feminino. Eles têm que ser correspondentes em intensidade. Esse sistema pode ser o corpo humano, ou pode ser uma instituição, ou pode ser uma civilização, uma cultura, um país, uma nação, um reinado. Esses princípios têm que estar em equilíbrio. Se eles entrassem em desequilíbrio, essa nação ficaria doente, essa pessoa ficaria doente. Quando vocês vão, por exemplo, a um médico oriental, vamos pensar aqui na acupuntura, esse sistema é sempre holístico, ele vai estar sempre vendo, se você está saudável, se os seus órgãos estão em equilíbrio com esses dois opostos, aí, que são Yin e Yang na China. Tá? Esse equilíbrio Yin e Yang. Se você tiver um desequilíbrio para lá ou para cá, você vai estar doente. Então, isso vale para as instituições e para as nações e para as culturas. Tá? Aliás, um detalhe, esse matrimônio sagrado, quando ele é equilibrado, por ser equilibrado, ele estabelece aquilo que os egípcios chamavam de Ma'at, o equilíbrio cósmico universal, e que os gregos chamavam de harmonia. Essa palavra tão bonita vem daí, tá? O equilíbrio entre o princípio masculino e feminino. Tá? E na criação, a criação como é um momento ideal, quando o universo é criado, há esse balanço perfeito. Quando uma nação é fundada, quando uma cidade é fundada, há um equilíbrio perfeito. Depois, com o tempo, com o desgaste do tempo, pode haver desequilíbrios. Quando há desequilíbrio, você vai ter um problema que pode ser os antigos, né? Desde uma guerra, desde uma desintegração moral, ou até mesmo uma pandemia, né? E por falar nisso, a nossa cultura como é? Não é óbvio para vocês que nós vivemos uma cultura excessivamente patriarcal, onde Yang, Marte, está predominando tanto sobre Vênus, que nós temos uma cultura materialista, né, monetarista, militarista, egoísta, expansionista, antiecológica. Essas são as doenças vindas do patriarcado em excesso, do excesso de Yang. Ok? Então, acontece que eu estou passando para vocês a mentalidade arcaica. Então, assim, a criação, ela não ficava no momento do tempo. A criação era agora, o tempo era circular. E toda vez que você fundava uma nova terra, toda vez que nascia uma pessoa,
Toda vez que você criava um templo, por exemplo, um templo maçônico, onde vocês vão colocar a pedra fundamental sobre a cabeça da serpente do caos, né, e instaurar a ordem, nesse momento há uma repetição da criação. Tá? Então, a criação, que é um momento metafísico e atemporal, ele se repete no início de qualquer coisa, de qualquer criação. Toda vez que o Sol se renova na primavera, está havendo um novo ciclo. A criação, ela é dramatizada nesse momento. Tá? Toda vez que a natureza volta a frutificar, você está vendo o efeito, é como se fosse um reflexo da criação. Então, o matrimônio sagrado que ocorre entre Marte e Vênus, que é o Heros Kamos, o grego, está significando o seguinte: está havendo o início de um novo ciclo. Como esse mito visivelmente não é cósmico, esse novo ciclo ele tem que ser solar, porque está falando de Hélios, o deus solar que desvenda esse casal na cama. Ele está dizendo a natureza do mito, o caráter dele é solar. Poderia ser lunar, poderia ser agrolunar, poderia ser agrário, simplesmente, com várias tinturas diferentes, mas esse é um mito flagrantemente solar. Então, vamos abandonar a ideia da criação e vamos dizer, não, está começando um novo ciclo. Marte e Vênus significa um princípio masculino e feminino se unindo numa união perfeita, gerando um matrimônio sagrado e gerando um novo ciclo. Que ciclo é esse? Se o mito é solar, esse ciclo está dentro do ciclo anual. Ok? O equilíbrio entre masculino e feminino no ciclo diário está entre o dia e a noite. Tá? Mas, no ciclo anual, está entre frio e calor, né? entre inverno numa ponta e o verão no outro. Então, o que acontece? Esse equilíbrio que nós estamos falando só pode acontecer no equinócio, que são 2 datas do ano em que o Sol, em que o dia é exatamente do mesmo tamanho que a noite. Esse nome equinox significa noite igual, entre parênteses, ao dia. Né? No equinócio, dia e noite estão equilibrados. Então, é o dia do ano, são 2 dias no ano. Um em março, fim de março, no fim de setembro, aonde o dia e a noite produzem esse equilíbrio entre yin e yang. Olha só, então nós temos uma conjunção planetária no equinócio. Tá bom. Mas qual deles que é? O equinócio de março ou de setembro? Olha, nós estamos falando de fazer amor, nós estamos falando de riso, gargalhada, de um sol forte que descobre tudo, nós só podemos estar falando do equinócio da primavera. Até porque o equinócio de outono, há sim o Heros Kamos, mas ele tem uma feição sombria, há muito sangue, há muito sacrifício, há muita dor no encontro entre os gêneros no outono. O outono prenuncia a morte do sol. Né? Já o equinócio de primavera, que é em março, no hemisfério norte, ele prenuncia a vida. Tá? Então, o que nós temos até aqui? Olha só, olha o que o mito está contando para nós. Esse encontro amoroso entre esses 2 deuses é uma conjunção planetária entre Marte e Vênus, que representa o equilíbrio entre os opostos que ocorre no equinócio de março. Tá bom, vamos continuar? Isso daí não é nada. Eles foram apanhados em uma rede. Aí é a hora em que o mitólogo tem que estudar religião comparada, os costumes da antiguidade. E a gente já sabe que uma região do céu era muito comumente chamada de rede, que é o espaço entre as Íades e as Pleiades. Tá bem as Pleiades, tá? Começando já a pôr o pé na nossa palestra. Elas eram associadas a uma rede ou prisão, desde a China até o Havaí, tá? No Sudeste Asiático, entre os índios, tá? E aparece no livro de Jó, quando Deus fala com Jó e fala sobre as cadeias das Pleiades. E no livro de Enoque também, quando as Pleiades são chamadas de prisão. As Pleiades aparecem naquele livro Apocalipse também. Ah, nossa, alguém quebrou o microfone. E, então, esse setor ele é classicamente chamado de rede.
Na tradição de muitos, aí tem história, mitologia e religião comparada. Você vai em vários países e vê isso. Em lugar é armadilha para porco, no lugar é armadilha para tigre. O Orion também entra como armadilha, que está aí perto das Íades. Isso a gente sabe, né? Então, eu vou mostrar aqui uma pintura que mostra as Pleiades desse pintor holandês maravilhoso. Esqueço o nome dele, acho que é Beller, uma coisa assim, esqueço agora. São 7 Pleiades, né? 7 estrelas, que estão segurando o quê? Cordas. Porque as Pleiades estão associadas a amarrar coisas, a prender coisas ou a liberar. Elas fazem as duas coisas. Tá? Essa mesma simbologia aparece na esfinge, porque o nome Sphinx, em grego, significa aquilo que prende e que solta. Tanto que nós temos o nome esfíncter, né? Que é aquele que o setor do corpo que segura as fezes ou solta. Tá? Ou asfixiado, tá? Que é uma pessoa que está com isso preso. Mas o que as Pleiades prendem? A tradição diz o seguinte, ela fala direto nisso, que o Sol na primavera, ainda está, antes da primavera, ainda está preso pelas forças do inverno e do frio. As trevas predominam porque as noites são maiores do que o dia. E o Sol só se liberta na primavera. Então, isso aparece, por exemplo, no mito de Sansão, quando ele rompe as cordas que o estão aprisionando. Isso aparece direto nos mitos solares. O Deus se liberta de alguma prisão. Quando mostra um Deus, um semideus, um herói se libertando de uma prisão, pode estar falando, se a interpretação for astronômica, pode estar falando da primavera. Tá? E aí, o que acontece? O Sol se liberta na primavera. E aonde estão as Íades e Pleiades? Elas estão na constelação de Touro. E aí o mito já vai para dizer para nós de que era que é esse mito. Esse mito é super antigo, gente. Ele deve ter entre 6.000 e 4.000 anos, porque esse era o período em que Touro, o signo de Touro, não, o signo não, a constelação de Touro era atingida pelo Sol na primavera. Tá? Então, entre 4.300, mais ou menos, e 2.350 a.C., a primavera se dava quando o Sol ingressava na constelação de Touro. Então, olha que bonitinho. O mito está dando até quase a data para nós, né? Está dizendo que é primavera e está dizendo a era disso. Tá? Aí eles foram revelados na rede pelo Sol. Adivinha por quê? Né? Já vimos que as Íades e Pleiades, nós vamos ver aí mapa astronômico, vocês vão ver que bonitinho, estão em Touro. Então, se esse casal foi desvendado, né, o seu adultério, né, o seu conluio pelo Sol, está falando da entrada do Sol em Touro na primavera. Essa primavera, como eu falei, já é na era de Touro. E aí, o último dado interessante, eles foram alvo de chacota dos deuses. Debocharam deles. Vocês acham que isso é maldade? Não. O riso, o deboche, faz parte de rituais antiquíssimos de iniciação. E vocês hoje em dia têm reminiscências disso, por exemplo, no trote das faculdades. Onde o riso e a humilhação, eu não vou falar do ponto de vista místico, o ponto de vista místico é para eliminar o orgulho e a vaidade, né? Mas do ponto de vista agrosolar, o riso corresponde a rituais de fertilidade. Tá? Que rituais são esses? Tipo o carnaval, a comoidia dos adoradores de Baco, de onde vem a palavra comédia, né, que significa uma procissão jocosa. As pessoas desfilam numa procissão e debocham das instituições, debocham dos governantes, tem licenciosidade sexual. Todos esses rituais que envolvem, vou tentar aqui enumerar para vocês, vai. Riso e deboche das instituições, virar os dados, por exemplo, homem vestido de mulher, mulher vestido de homem, debochar do governante, né, que é dissolver a hierarquia. E, inclusive, o sexo, por exemplo, nas orgias, são sempre rituais agrosolares e rituais destinados a compartilhar da fertilidade da terra. Tá? Então, o fato de dizer que é alvo de riso significa que
tá reforçando a ideia de que todo encontro ideal entre o masculino e o feminino dá frutos. E esses frutos aqui são a primavera. A primavera é o período onde os animais acasalam, onde as flores surgem, onde a natureza volta a sai daquele frio da neve, né? E volta a se desenvolver. Eu coloquei aqui, se vocês virem aqui nessa primeira frase, eu escrevi hello aqui à direita, para eu não esquecer. Na Grécia de 2, 3 mil anos atrás, as mulheres praticavam um ritual que elas já tinham esquecido, porque isso vinha dos mistérios de Eleusis, e antes dos mistérios de Eleusis vinha do Egito. Os egípcios, eles colonizaram Eleusis no século 13 a.C. E fazia parte desse ritual o deboche, o riso. Tá? O nascimento de Iaco, que é uma variação de Baco, surgia no meio de uma risada geral de ditos obscenos e das pessoas mostrarem os genitais e tudo mais. Isso nos mistérios. Mas as mulheres atenienses de 2.000 anos, 2.500 atrás, elas faziam uma festa chamada Haloa, em dezembro, onde elas se reuniam e falavam obscenidades, faziam gestos indecentes e faziam bolos com formatos de genitais masculinos e femininos. Vocês estão lembrando disso? As mulheres estão lembrando de viram isso? Pois é, isso daí chega até hoje nos chás de cozinha, onde as mulheres de hoje não têm a menor ideia do que estão fazendo, mas elas estão fazendo um ritual para assegurar a fertilidade da futura noiva. Muito bem. Barulho, inclusive, tem muito a ver com fertilidade, sempre gritaria, barulho. Algum de vocês deve ter se casado e amarraram latas atrás do carro. Né? Barulho são barulho, obscenidade, enfim, piadas, são procedimentos mágicos para gerar a fertilidade na mulher. E por que riso e deboche tem a ver? Gente, isso aí tem que entrar em cosmologia, vamos deixar para lá. Vamos lá. Então, eu falei já do mistério de Eleusis, falei do Egito, tudo bem, do papel da humilhação. A comédia vem de Komos Oidé, uma procissão jocosa em honra a Dionísio. Tá? Hoje você tem um teatro de comédia porque houve uma dissociação. Existem as pessoas que protagonizam a comédia e aquelas que assistem. Mas na encenação do sagrado não havia plateia. A plateia começa com a decadência dos mistérios, onde as pessoas começam a ficar de fora. Tá? Muito bem. Então, esse riso também significa o júbilo da natureza na primavera, o acasalamento e a alegria da natureza por gerar vida novamente. Então, olha aí, interpretação astronômica do mito que eu contei para vocês, que é desse tamanho. Esse mito significa o encontro entre Marte e Vênus. Há uma conjunção planetária entre Marte e Vênus. Ele representa o matrimônio sagrado, o equilíbrio entre os opostos e o início de um novo ciclo, que no caso é o equinócio da primavera. Eles são apanhados em uma rede. Isso significa que essa conjunção ocorreu em Touro, entre as Íades e as Pleiades. Eles foram descobertos pelo Sol, porque o Sol chega em Touro na primavera, óbvio, e sofreram riso e chacota que se refere a rituais de fertilidade, acasalamento, júbilo da natureza e na primavera. Reparem a beleza da celebração que esse mito é. Nós vamos ver aqui, vou voltar já. Nós vamos ver o mapa astronômico disso, tá? Eu procurei, e a mais recente conjunção entre Vênus e Marte foi em 10 de junho de 2011. Quer dizer, entre eles, em Touro, né? Olha aqui, ó. As Pleiades, espero que vocês estejam vendo a minha setinha. As Pleiades. Aqui as Íades, que estão aqui, ó, fazem esse Vzinho no rosto do Touro, tá? E você tem Vênus aqui e Marte. Ah, não está longe? Não, não está longe. Na verdade, Vênus está a 5 graus das Pleiades e está a 8 graus de Marte, que por sua vez está a 8 graus das Pleiades. Isso num céu de 180 graus é nada. Ok? Se vocês olharem isso no céu, vocês vão ver um grudado no outro, praticamente. Tá? Então, eis aqui o deus Marte e a deusa Vênus apanhados na rede das Pleiades e das Íades.
das Íades. Testemunhados por quem? Pelo Sol e seu assessor e arauto, Mercúrio, Hermes, que está aqui na frente olhando tudo. E que denuncia essa cena. Você pega um programa de astronomia e procura o dia 10 de junho de 2011 no hemisfério norte, vocês vão ter esse mapa lindíssimo. Tá bom? Agora nós vamos conhecer as Pleiades. É isso aí, gente. Das Pleiades eu falo bastante nesse livro aqui. Quem se interessou pela palestra pode procurá-lo na internet. Vocês põem o meu nome, põem esse nome Complexo de Judite. Como vocês podem ver aqui, essa imagem mostra Judite, um personagem bíblico, né, matando o seu parceiro, o general Holofernes, né, com a ajuda de uma mulher. E esse livro inteiro fala das fêmeas assassinas, tá? Desde na sociobiologia, passa pela mitologia, passa pela Bíblia, passa pelas produções dos grandes romances. E na segunda parte do livro, eu faço a interpretação astronômica desse fenômeno. Porque essa morte desse deus solar, nessa condição cruenta, é feita no outono, na lua nova, ao contrário das celebrações de Júbilo, como Marte e Vênus, que são na lua cheia da primavera. Tá? É quando o deus solar ressuscita. Então, agora eu posso abrir.